Beatos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Beatos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Beatos los que lloran, porque ellos serán consolados. Beatos los hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos serán saciados. Beatos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Beatos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Beatos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Beatos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Beatos cuando os ultrajen y persigan, y mintiendo digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Comunidade Cristãos de Campinas. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer à Sociedade Antroposófica por ceder o link do Zoom para que a gente pudesse fazer essa palestra hoje. Essa é a segunda sessão da palestra. A primeira parte, o Renato, foi um mês atrás que a gente teve a primeira parte, que fala sobre a bem-aventurança do Sermão da Montanha. E hoje o Renato vai dar continuação a essa palestra. Antes passava para ele, essa palestra, claro, a participação é livre, mas quem puder contribuir, eu vou deixar os dados aí no chat para quem puder contribuir com essa palestra, os dados para poder fazer um depósito para a Comunidade Cristãos de Campinas. Agradeço a todos pela presença, desejo a todos uma boa noite, uma boa palestra e passo já para o Renato para que nos introduza ao tema. Boa noite, Uvi, obrigado, boa noite a todos. Então aqui, um mês depois, né, temos que fazer aí um esforço de memória, talvez, de lembrança, para voltar, né, ao que tínhamos conversado antes. E eu pensei, agora assim, no início, brevemente, né, só mencionar que pontos nós tocamos. Relembrando, então, esse Sermão da Montanha é o início, né? Na verdade, o Sermão da Montanha são 3 capítulos inteiros do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, 6 e 7. E ele começa, no capítulo 5, com as chamadas bem-aventuranças, que é o tema da palestra anterior, e hoje vamos continuar e tentar abordar todas elas. Da vez passada, eu dediquei bastante tempo, né, na introdução dessas palavras, né, que são 2 frases, os 2 primeiros versículos, que falam de forma muito simples, resumida, né, que ele sobe a montanha, vê a multidão, os discípulos se aproximam, ele se senta, abre a boca e ensina. E aí começa.
E disso nós falamos bastante. Eu tentei criar um pouco esse ambiente, né, só para talvez entrando nesse ambiente desse lugar, dessa montanha, dessa serenidade, desse ambiente natural que foi ali, uma montanha na borda do mar, né, que é um grande lago lá, o Mar da Galileia, na verdade é um lago, né? Então, tudo isso para criar esse âmbito que foi nessa montanha, nessa pequena colina na borda do lago, que essas palavras foram ditas. E aí seguem, então, são 8 bem-aventuranças, depois no final tem uma nona, que é um pouco diferente, vamos falar sobre isso, mas são 8 frases que têm uma estrutura igual, né, e começam sempre assim: bem-aventurados os que, pois, e aí uma compensação, uma recompensa. Então ele cita 8 situações e justifica depois o que vem. E da vez passada havíamos conversado então sobre essa introdução e mencionado, né, pelo horário, apenas as 2 primeiras. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem, choram, sofrem, suportam sofrimento, foi uma tradução que eu trouxe, porque serão consolados. E íamos continuar hoje, então, com as outras 6 bem-aventuranças e vamos dar prosseguimento. Foi feito um pedido na vez passada, e eu gostaria de atender aqui, de colocar, disponibilizar para vocês aí que tenham interesse, uma tradução de estudo, né? Eu estou chamando ela assim, uma tradução de estudo, que eu fiz desses versículos, na verdade, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Depois o Beto, então, ele disponibiliza aí no chat esse trecho. E eu digo uma tradução de estudo porque em alguns lugares vocês vão ver que eu coloquei, às vezes, 2 palavras em geral, 2 expressões para significar a mesma coisa, 2 maneiras de traduzir diferentes, né? Então, é só para, nesse sentido, eu chamo tradução de estudo porque se pode ler assim ou ler assim. Não são contraditórias, mas se complementam as imagens que estão ali, ou a formulação ali pode ser vista de uma forma ou de outra, tá? Peço, por favor, se alguma vez passarem isso para alguém, que não deixem de mencionar que é um texto do autor aqui que lhes fala nas 2 situações, seja para receber elogios, seja para receber críticas. Então, tem que saber de quem é o texto para depois, se alguém não estiver de acordo, também poder comentar e me trazer diretamente essas questões. E se gostar, muito bom, é bom saber também de quem foi. Até porque isso também, né? não é a tradução, não é a coisa correta. Todo o texto antigo, né, que a gente traduz numa linguagem moderna, ele às vezes requer uma certa interpretação na escolha das palavras. Foi isso que eu fiz, tá? Então, aqui atendendo ao pedido, daqui a pouco o Beto então disponibiliza aí para o grupo, a gente está só esperando uns minutos iniciais, que alguns vão chegando depois, e ele vai disponibilizar no chat esse texto. Então, a ideia seria agora, já está aí no chat, a ideia seria agora nós conversarmos sobre as seguintes bem-aventuranças. Mas eu pensei ainda comentar mais algumas coisas, eu acho que mencionei da vez passada, mas me tenho a impressão, porque algumas perguntas que me foram feitas em particular depois me trouxeram essa ideia, talvez eu tenha passado muito brevemente ou muito por alto, num ponto que para mim é bem importante ter em conta aqui quando a gente fala das bem-aventuranças. E por isso eu vou começar com isso, né? E não seguindo a ordem, mas vamos fazer um parênteses inicial para mencionar isso. É claro que existem diferentes maneiras, né, de olhar esses textos. É um texto muito bonito, é um texto muito inspirador e cada uma das frases pode servir para um conteúdo meditativo, para um conteúdo de trabalho interior a vida inteira de cada um de nós. Então, é um texto extremamente profundo e rico e inspirador no que ele já traz em si, tá? O que eu pensei, a abordagem que eu escolhi de trabalhar esse texto para mim, pessoalmente, mas também aqui para compartilhar com vocês, é claro, né? É sempre à luz, né, de certas ideias, certos conceitos que a gente conhece da antroposofia.
E a partir disso é que eu tinha mencionado na nossa palestra passada, mas aqui eu queria dar um pouco mais de tempo para explicar esse aspecto, é que é o seguinte, a gente pode, né, existem algumas expressões ali, né, os que sofrem, né, os que estão chorando, os que são mansos, né, que a gente pode imaginar são qualidades da alma, sem dúvida. Só que eu tenho a sensação, e talvez em outro momento eu vou talvez abordar isso de novo, quando a gente for olhando as seguintes frases, mas eu tenho a impressão que, por tudo aquilo que eu tinha mencionado da vez passada no início, né, o ambiente da montanha, próximo ao mar, a serenidade, o ambiente, Jesus se senta, os discípulos aproximam e ele fala, me dá a profunda sensação de que ele não está mencionando apenas qualidades da alma do ser humano. Ele está trazendo imagens, trazendo impulsos, vamos dizer assim, que podem abarcar o ser humano de uma forma mais profunda ainda que as vivências anímicas. Na antroposofia, nós falamos, né, que a alma ela habita o nosso corpo, mas entre a alma e o corpo nós temos o chamado corpo etérico ou corpo vital, as forças vitais. Nosso corpo físico, nosso organismo físico material, ele existe e é vivo porque é preenchido de forças vitais. E é nesse binômio corpo físico etérico que a nossa alma, a nossa vida da alma, a nossa vida interior habita. E no centro da alma temos o nosso eu, não é? E a minha sensação, quando leio esse trecho do Sermão da Montanha, ou, na verdade, todo o Sermão da Montanha, ou, ampliando mais ainda, todo o Evangelho, a mensagem do Evangelho em si, o Sermão da Montanha é uma espécie de resumo concentrado, né, a quintessência, em grande parte do conteúdo do Sermão do Novo Testamento. O Sermão da Montanha é essa concentração, mas todas essas imagens, né, elas como elemento de meditação, elemento de aconselhamento de vida, de orientação, de fonte de estímulo para o que seja, ele tem essa qualidade, se o ser humano dá o tempo suficiente na sua vida para isso, ele tem essa qualidade de aprofundar. Essas palavras, essas imagens que o Evangelho nos traz, essas expressões, essas exortações, não são ordens, né? Ninguém pode mandar alguém ser manso. Isso é uma exortação, é um pedido. Cabe a cada um dizer se quer ou não seguir este pedido. Mas esses exercícios, né, vamos chamá-los assim, esses apelos, né, ao ser humano, eles vão além apenas de uma qualidade anímica do momento. Até porque as qualidades anímicas, elas também, às vezes, têm uma circunstância, muitas vezes, momentânea. E aqui se trata de algo como um estado de ser, como um caráter, por exemplo. Também na antroposofia, nós falamos dos temperamentos, né? E o temperamento não é uma escolha. Hoje de manhã eu acordei e quero estar colérico. Hoje à tarde eu quero ficar um pouco melancólico. A gente não escolhe. Claro, a gente tem momentos, né, mais alegres, mais exaltados, mais introspectivos, que podem variar ao longo do dia. Mas o nosso temperamento é uma característica extremamente profunda. Não é impossível mudá-lo, é possível adaptá-lo, transformá-lo. Mas isso é o fruto de um exercício prolongado e muito intenso sobre nós para mudar o nosso caráter, para mudar o nosso temperamento. E a vida religiosa, né, também, segundo o próprio Rudolf Steiner sempre menciona isso, né, ela se ancora justamente não nas forças da alma apenas. É claro que tem a ver com as forças da alma, os sentimentos vivem aí, mas ela, na verdade, se ancora, a vida religiosa, num âmbito mais profundo, que são as forças vitais. E, nesse sentido, minha sugestão, né, a minha proposta de abordagem com vocês das bem-aventuranças é olhá-las como justamente exercícios, né, estímulos, impulsos que Cristo fala ao abrir sua boca e ensinar aos discípulos, dizendo: olha, aqui vocês têm algumas ferramentas, algumas possibilidades de trabalhar sobre si mesmos para modificar algo realmente profundo no ser humano. Assim como é modificar um caráter, uma qualidade que está no caráter do ser humano, modificar um hábito profundo, modificar
o nosso temperamento, por exemplo, trabalhar sobre um temperamento, se eu percebo que ele me traz características que eu sinto que não são boas para mim ou que me atrapalham, posso trabalhar sobre isso. Isso não é algo imutável, mas não é simples, não é de um dia para o outro, né? Hábitos alimentares, como é difícil, né? Deixar de fumar ou deixar de comer tais alimentos, né? Então, são todas situações que elas se ancoram não apenas no nosso gosto momentâneo, agora eu quero, não quero, agora eu gosto, não gosto, amanhã eu faço diferente. A alma tem essa rapidez, o corpo etérico ele é lento, mas quando quando nele se ancoram certos impulsos, esses impulsos podem ter uma durabilidade prolongadíssima, a gente quase pode imaginar para a vida inteira. E aqui é a questão, né? A gente não deve só pensar, eu nasci assim desse jeito, com esse caráter, com esse temperamento, com essa atitude de vida, com essas características mais inconscientes e profundas, então elas são imutáveis. Não é bem assim. A gente pode mudá-las. E esse é o grande exercício e a grande tarefa, né? Então, talvez olhar essa sequência de frases, né? Porque está bem condensada, mas todo o Evangelho é um pouco uma mensagem nessa direção. A boa mensagem, a boa nova, né? Que é a tradução da palavra Evangelho. A boa nova, a boa mensagem do Evangelho não é justamente notícia de jornal que a gente lê, dobra, pronto, agora no dia seguinte é a próxima edição, né? Essa boa nova, ela é única, ela é duradoura, e vocês veem, 2000 anos de história e ela continua aí, nova, renovada, estimulante para as pessoas, porque ela busca mobilizar no ser humano forças muito profundas. É claro, não é automático, né? Não é só botar o fone de ouvido e ficar ouvindo as bem-aventuranças, sei lá, 5 horas por dia, todo dia, dormindo à noite, e eu já vou me tornar um pacífico, vou me tornar um manso. Não é bem assim. Exige vontade, exige trabalho, porque essas forças inconscientes, elas por si só não se mobilizam, elas precisam da força voluntária que vem do nosso eu, né? Mobilizando as forças da alma e a alma trabalhando sobre as forças vitais e etéricas. É aí que começa a acontecer essa modificação. Mas esse é o gesto, gente, não é nada novo, né? Eu falei com uma terminologia mais afinada com alguns conceitos antroposóficos, mas essa terminologia ela não é desconhecida para todos que têm uma experiência, uma vivência de qualquer prática religiosa, né? Repetir uma oração, repetir um mantra, repetir uma meditação por um longo período e sempre voltar a esse ponto, e sempre voltar e aprofundar, todos nós sabemos, né? Pensemos o Pai Nosso, pensemos qualquer outro mantra, até de outras religiões, né? Quando alguém se dedica a eles, não é para falar uma, 2 vezes e pronto. Se vê naquilo um sentido, precisa ser repetido, repetido, e ao fazer isso, o próprio indivíduo percebe que aquilo que, num primeiro momento, ele percebia como uma compreensão, essa compreensão se amplia, se aprofunda, traz novas dimensões, sem que o texto em si tenha mudado. Quantas vezes, né, falamos uma oração, né? Pai nosso, o pão nosso, e como a gente pode mergulhar nesse pão nosso e ampliar isso e aprofundar e compreender e retraduzir e explicar e entender e sentir cada vez de uma forma diferente e ampliada. E nenhuma delas se contradiz, são apenas como o etérico tem isso, é como um vegetal, né? Como uma planta, né? Uma planta que forma uma folha, outra folha, outra folha, outra. E assim as palavras, as intenções, por exemplo, de uma oração, as intenções que trabalham na vida religiosa, elas têm essa qualidade vegetativa de plantas, né? Mas uma planta precisa tempo, precisa ser regada, precisa ser cultivada e vai crescendo devagarinho, né? Um carvalho lá para chegar a 100 anos, ele cresceu de uma semente, mas foi devagarinho e se tornou algo firme. E assim é com as forças vitais e assim é com a vida religiosa. É o trabalho constante. Então, eu pareço que estou sempre no mesmo lugar, falando sempre das mesmas coisas, mas esse repetir, na verdade, é como se fosse desabrochar sempre de novas folhas, de novos galhos, de novas flores, de um tronco que se amplia, porque eu estou trabalhando sempre sobre o mesmo. E vou modificando este mesmo. Talvez essas imagens todas que a gente acaba de comentar aqui sejam de ajuda também, né,
ou de orientação, ou de mais claridade agora para aquilo que eu, pessoalmente, tinha e tenho como intenção, ao trazer para vocês assim as bem-aventuranças como um caminho de exercício, né? Como eu falei, uma proposta que podemos ouvi-las de novo e de novo e de novo, e a gente sabe, né? A meta, se queremos assim, né? Se nos propomos como meta, é que essas palavras sejam de alguma forma um estímulo para algo de uma transformação interior. E ao longo da vida, essa transformação vá se manifestando. Como eu falei, não é uma ordem, né? Sejam assim, façam desse jeito. E de um dia para o outro, o ser humano agora faz. É uma exortação, né? Felizes, bem-aventurados, né? E esse tema do felizes, da bem-aventuranças, que eu também mencionei da vez passada, justamente aponta nessa direção, né? Aonde se ancora esta felicidade como estado latente da alma, como estado duradouro, e não como uma manifestação momentânea. Porque essa alegria momentânea, ela é muito mais, ela se manifesta ou se expressa muito mais nas nossas forças anímicas, né? Eu vi algo interessante, engraçado, hilarioso lá fora, ri, pronto, passou. No momento seguinte, eu já estou com a próxima impressão. Agora, aqui se fala de uma felicidade, de uma bem-aventurança, que não é um estado, não deveria, pelo menos, ser passageiro. Deveria ser um estado conquistado e trabalhado, que vive profundamente em nós, né? Então, cada uma delas, até pelas próprias expressões como elas são, vocês todos a conhecem bem, percebem que não dá para ser uma coisa assim de um estalar de dedos e já estamos nelas, né? Mas quem já tem, né, pela vida, pelo caráter, pela predisposição de vida a algo nessa direção, percebe que são coisas realmente que nosso estado anímico pode estar muito variado, estou contente, estou alegre, estou irritado, estou feliz, sei lá, mas isso está ali como base, né? Isso não se altera tão fácil, né, na minha vida. Bom, talvez como introdução, então, desde a intenção desse trabalho, dessas duas palestras, e aqui aproveito também para mencionar, o Beto talvez já possa até disponibilizar, não sei, Beto, se é possível por aqui no chat, né? Existe um link, né? Que a gente gravou a primeira palestra, e os que não puderam assistir, ou peçam diretamente para o Beto, não sei tecnicamente o que é melhor, mas essa primeira parte foi gravada, e quem hoje está aqui assistindo e não pôde assistir na primeira vez, tem a possibilidade de acessar depois para complementar, então, essas duas ideias. Bom, então vamos lá. Já falei que as duas primeiras foram mencionadas da vez passada, felizes os pobres de espírito, os pobres em espírito, né? Felizes os que sofrem, serão consolados. E agora vamos para a terceira frase, né? Bem-aventurados ou felizes os mansos, pois herdarão a terra. Vamos lá. Primeira pergunta que se coloca, claro, né? A estrutura da frase é a mesma, bem-aventurados, e agora vem a qualidade, ou o exercício, ou a meta que se quer alcançar. Mansidão. Felizes os mansos. O que é ser manso? Se alguém quiser abrir o microfone e contribuir. Eu, hoje à tarde, estava sentado com a minha filha, conversando, adolescente, e aí falei manso, o que é manso, né? E aí ela falou, manso é um animal bonzinho, não sei o que. Eu falei, e seres humanos? Não, seres humanos não é manso, manso é um animal. E é certo, na verdade, o uso que a maneira como nós usamos hoje a palavra manso, na grande maioria das vezes se refere aos animais. Esse texto do Evangelho fala de uma mansidão. Claro que dá para trazer isso para o ser humano, mas não é muito coloquial, não é muito usual, né? Talvez até porque não existam os seres humanos não têm se mostrado tão mansos na atualidade, de uma forma geral. Não é passivo, não é calado, é manso. Vamos começar com o animal, porque eu acho que aí tem a imagem na sua forma mais original, e aí a gente vai chegar no ser humano, que, claro, tem uma metamorfose, né?
O que é um animal manso? Isso aí não tem muita dúvida. Ah, meu cachorro é manso, né? Ah, pode botar a mão nele que é manso que não morde. Bom, nem sempre é certo isso que os donos falam. Mas o animal manso, né, é o animal domesticado, é o animal que não segue mais seus instintos naturais e aprendeu pela intenção humana, né? Porque o cachorro é o cachorro, ele tem instintos. Mas o animal domesticado, ou o cavalo, sei lá, os animais que o ser humano, ou mesmo no circo lá, os leões ou os tigres, que os domadores, de alguma forma, domesticam, amansam, né? E quanto mais feroz o animal, mais selvagem, menos isso é presente, né? O cachorro está muito próximo do ser humano há séculos, há milênios. Os tigres, sei lá, é só para uns poucos que conseguem amansá-los. E ainda assim é algo arriscado. Mas significa isso, né? O animal, no seu estado natural, ele responde sempre aos seus instintos. E os instintos muitas vezes, de medo ou de ataque, né? Se um ser estranho vai lá e vai tocá-lo, ou vai chegar perto demais, ou vai fazer algo em direção a eles, pelo instinto, na maioria das vezes, é fuga ou ataque. É isso que o animal, em geral, tem. E no animal preso, por exemplo, num terreno, num quintal, num espaço pequeno, muitas vezes, né, acaba sendo o cachorro que às vezes ataca, né, é manso para os donos, mas ao desconhecido ele vai lá e acaba mordendo. Não é nem porque é um animal tão feroz assim, mas é porque às vezes pelo medo, pelo desconhecido, ele responde com o seu instinto. Então a mansidão, até a palavra manso, até fui pesquisar, ela vem daí, né? Manso é aqueles que permitem que coloquemos a mão, vem de manos, né? Colocar a mão. Aquele que me deixa colocar a mão é manso. Por que eu preferi começar com o animal? Porque agora com o ser humano não se trata de um adestramento de fora, né? Se trata de um adestramento de dentro. Como eu aprendo a cuidar dos meus instintos, que também temos, a minha fúria, a minha bronca, a minha raiva, e todos os outros, né, que afloram assim, né, no social com maior rapidez e facilidade, né? De alguma forma ter isso transformado, né? Para que o outro possa pôr a mão, mas não pôr a mão física, né? Conversar com alguém, você sabe que não dá para falar com fulano, se eu falar com ele explode. Se eu falar isso com fulano, ele já vem com 7 pedras na mão, já vai me dar uma bronca. Eu já até sei a reação às vezes, né? Os outros sabem as nossas, né? A gente sabe melhor a dos outros e os outros sabem as nossas. Então, eu penso que aqui, né, quando traz, né, quando Cristo traz o Sermão da Montanha, essa imagem do manso, né, e que não posso, isso eu não tenho certeza, se na antiguidade era válido nos dois sentidos, mas como eu falei, hoje a gente já costuma associar mais ao animal domesticado. E aqui não se trata de domesticação nesse sentido, né, de algo de fora, porque isso não seria, então, genuíno, mas se trata dessa qualidade que o ser humano, ao trabalhar sobre si mesmo, passa a ser o controlador dos seus impulsos, vamos dizer assim, mais instintivos, mais animais, mais agressivos, vamos dizer assim, né? Que é capaz de ouvir e já não sair com as 7 pedras na mão, de não reagir impulsivamente, ouvir, né? Então, toda a educação, toda a diplomacia, os hábitos que a gente ensina, né, nossos filhos, nossas crianças, no fundo também é algo nessa direção. Só que aqui a gente pode imaginar, colocar isso em todos os âmbitos da vida, né? Na relação do ser humano com outros seres humanos, né? Como é ouvir, né, acolher talvez até as críticas, até as coisas mais difíceis, mais bárbaras, né, que nos são ditas ou colocadas, e, de alguma forma, ter esta mansidão. Agora, não como uma atividade passiva, de novo que eu falo, não é ficar calado, baixar a cabeça, eu estou me remoendo por dentro lá, mas por medo ou por, sei lá, incapacidade, por não ter coragem de me expressar, não falo. Não é isso a mansidão. Não é isso. Isso seria expressar uma passividade, uma mansidão externa, mas é um processo interno. Eu poderia explodir a qualquer momento, nada me impede, apenas eu. E não uma regra social, ou uma imposição, ou uma inferioridade, sei lá, de status ou social. Ah, o meu chefe eu não vou explodir, porque senão ele me demite. Tudo bem, são situações que na prática às vezes devem ser feitas. Mas eu quero dizer, a mansidão que é colocada aqui, pelo menos como eu entendo e como um exercício profundo, é essa. Nada me impede, ninguém me impede de
explodir, trazer de uma forma mais violenta, brusca ou veemente, mas sou eu mesmo que domestico essa fera interior e digo, não, calma. E tenho o direito, talvez, de trazer isso, colocar, depois eu vou ver como respondo, como me adequo, como me coloco. Tá? E aí é interessante que o desdobramento dessa frase, né? Felizes os mansos, né? Agora entendendo mansos com todo esse contexto, né? O ser humano que aprendeu a não ser talvez explosivo, impulsivo, não deixar o seu lado mais inconsciente ou mais feroz se manifestar, né? E aí se diz, qual é a herança deles, né? Herdarão a terra. Bem interessante, né? Justamente, talvez, como qualidade, né? Quando vamos pensar lá nos Gênesis, né? Quando Deus cria lá Adão e coloca, ele dá essa tarefa para ele, você é o guardião, você é o cuidador, e o guardião, ele fala para Adão, de toda a criação. Então, já nos foi prometida como humanidade a terra como guardião e cuidador. Só que é interessante que aqui Cristo traz uma imagem que lá não foi colocada dessa forma, simplesmente isso, a tua tarefa, Adão, ser humano, e toda a humanidade que vier, é ser o guardião e o cuidador. Mas a qualidade que esse guardião e cuidador precisa ter não é do depredador, do destruidor, do policial, do que bate, do que destrói, do que rouba, do que mata, é aquele que é manso, aquele que aprende a controlar e, a partir desta mansidão conquistada e trabalhada, o ser humano ganha o direito de herdar a terra, ser o guardião e o cuidador da terra. Então, é uma tarefa, é uma meta. E se a gente pensa nas diferentes situações hoje, né, que a nossa terra, que o nosso mundo, né, está sofrendo e vivendo pela situação humana, talvez fique aí um apelo bem forte, né, o quanto precisamos ainda, como humanidade, em conjunto e individualmente, trabalhar para ser dignos de herdar essa terra, num bom sentido. Né? E uma qualidade, não é a única, mas uma qualidade aqui importante que Cristo traz é essa, qualidade de desenvolver a mansidão, ou, dito de outra forma, poderia ser, não é o lado instintivo, animalesco do ser humano, é o lado humano, que se sobrepõe a isso, que domina isso, que controla isso. É esse ser humano que tem o direito, né, por herança, de ser o guardião e o cuidador da terra. Então, foi a terceira frase das bem-aventuranças. A quarta, bem-aventurados ou felizes, né, os famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Essa frase é bem explicativa, né, por si mesma. Mas vamos ver nesse nosso outro contexto aí que a gente falou, né, como isso agora é como um processo mais profundo, né? E aí até aparece aqui uma expressão bem interessante, né? Cristo usa a imagem da fome e da sede, que não são impulsos que se ancoram na alma, mas se ancoram no etérico. Fome e sede verdadeira, né? Não é, estou com vontade de comer uma coisa gostosinha, estou com a barriga cheia, só um docinho para arrematar. Isso não é fome, isso é só um prazer a mais. Fome é fome, é o etérico que está precisando de algo. Sede é sede, né? Então, assim, isso são impulsos, né, que estão ancorados justamente no etérico. Ele pega esta imagem, os que têm fome e sede, mas agora não de alimento, mas de justiça. E aí a gente começa a perceber, né, que também essa fome e sede de justiça é algo talvez muito mais amplo, né? Porque também falar da justiça seria todo um tema, né? O que é justo? É só o que a lei nos dá? A lei é um parâmetro, é uma medida social, é uma convenção, né? Nas civilizações antigas, a justiça era entendida sempre como uma lei divina, que era por inspiração transmitida àqueles líderes, sacerdotes, iniciados de um povo, e essa lei era seguida depois como as regras divinas. Isso era justiça. Justiça em tempos modernos passou a ser uma convenção de regras e leis. É claro que tem muita, né, nesse caminho aí ainda desse eco dessa lei divina, né, na formulação das leis modernas, mas são leis que foram se adaptando, mudando, e nada é estável. Mesmo a Constituição de um país,
Ela está, mas passando as décadas, os séculos, ela vai se adaptando, moldando, o ser humano vai construindo. Mas justiça não é só isso, seguir a lei, né? O que é justo e correto. Né? Essas leis são leis em transformações. Então, tem algo mais profundo, mais complexo, que talvez nem nós possamos definir assim tão rapidamente o que é justiça. Mas, por outro lado, também isso a gente percebe, né? A gente tem, talvez, dentro de nós, uma vozinha lá dentro que fala muito forte, né? Isso é justo, isso não é correto. Pensemos em situações modernas, né? Só o exemplo que está sendo aí mencionado o tempo inteiro. Digo porque é uma coisa grande e forte, mas existem exemplos menores também, mais próximos, mas do Afeganistão e com essa população toda aí fugindo, querendo fugir e todas essas questões, né, que a gente aqui de fora não sabe o quanto realmente dimensionar, o quanto também as informações que chegam para nós são filtradas ou parciais, né? Mas, de qualquer forma, né, um grupo humano que perde direitos de liberdade, de expressão, que busca condições de vida diferentes, isso lhe é privado, isso evoca em nós sentimentos muito fortes de justiça social. Eu não preciso ter um parente lá no Oriente Médio para me sentir assim. Eu posso até, à distância, não ter nenhuma conexão com ninguém em especial, mas só de imaginar essa situação de injustiça que outras pessoas estão vivendo, e, de novo, não precisa agora ser o Afeganistão, o nosso próprio país, né? Nossos próprios indígenas aí fazendo suas manifestações em Brasília para ter o seu direito à sua terra e tudo mais, são situações que evocam em nós sentimentos muito fortes, ou podem evocar em nós, né? Se a gente de alguma forma, se identifica um pouco, que seja, com algo que a gente caracteriza como uma injustiça. Puxa, mas não é isso. Esse povo, essa pessoa, essa situação, talvez mereceria ter uma outra resposta, né? Uma outra possibilidade. Eles estão privando de algo. Eu sinto que a fome e sede de justiça passa por isso. E agora, não apenas em relação a mim, porque essa é fácil e imediata. O que eu acho justo e adequado é fácil, eu sei, né? E basta alguém passar um pouquinho daquilo que eu acho justo e eu já posso dar o meu grito, não, mas peraí, etc. O mais difícil, né, e o trabalho maior é justamente esse, né, as necessidades de outros grupos ou indivíduos, talvez até mais distantes emocionalmente de nós, como entender isso, né? E eu tenho sempre essa esperança, né? Eu acho que a gente pode olhar o tema da lei, né, da justiça e da lei, como algo muito formal, muito rígido, muito burocrático. A gente também critica muito a nossa justiça por ser extremamente morosa e burocrática, mas, por outro lado, né, é uma coisa em movimento. E cabe a nós, seres humanos, né, ou pelo menos que estão lá mais diretamente, os legistas, etc., os que trabalham com as leis ou modificam as leis, né, os legisladores, eles que têm esse papel de mudar, mas, de novo, né, é a mudança da sociedade, é a mudança da consciência do ser humano em relação àquilo que é justo para uma coletividade, que também faz exercer a pressão cada vez mais no futuro para que certas regras, certas leis, certas situações sejam modificadas, não é? Então, assim, talvez nesse sentido também olhar, né, essa sede e fome de justiça, ou seja, que a injustiça seja sentida em nós tão forte como é a sede e a fome. Eu acho que talvez esse seria o exercício aqui, né? E não no sentido teórico, né? Eu sei de direito de A, direito do B, por isso ou por aquilo, e citar artigos de lei, isso está muito no intelecto, né? Seria algo que, ao viver uma situação ou perceber uma situação, a gente sente aquilo como algo tão profundo e incômodo em nós, assim como é a fome, assim como é a sede. É isso que ele, de alguma forma, mostra que é uma bem-aventurança, de novo, né? Sentir alguma coisa desagradável, né? Uma fome, uma sede de justiça, ficar incomodado diante da injustiça como uma bem-aventurança. E, de novo, por que, né, é uma bem-aventurança? Porque justamente isso mostra que o ser humano, então, é capaz de se conectar de uma forma muito mais profunda com os seus semelhantes, né? Já falamos antes da Terra, né? Com a Terra, com os reinos da natureza, para herdar a Terra, e aqui com outros seres humanos, no sentido de essa sede e essa fome poder ser saciada. Vamos para a quinta bem-aventurança. Felizes
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia. Uma palavra conhecida, palavra bonita no seu sentido, né? Misericórdia vem de misere, miséria, daí a palavra miséria, córdia, coração. É a capacidade do coração humano de sentir o sofrimento, a miséria de outros. Não a própria, mas a de outros. Misericórdia é isso, eu sinto o sofrimento. Compaixão é uma outra palavra, poderia ser também. Felizes os compassivos, né? Aqui no caso é misericórdia. Uma outra palavra, clemente, né? São palavras assim tão bonitas, que a gente às vezes nem usa tanto na vida, né? Clemência também é isso, né? Ser capaz de se inclinar a mente em direção ao sofrimento do outro. Isso é o clemente, né? É uma palavra bem pouco usada hoje em dia. Mas a clemência, a misericórdia, a compaixão, é tudo nessa direção. O que essa bem-aventurança aqui fala, né? Então, felizes os que têm esta qualidade. Vocês veem que agora, pensando da anterior para essa da agora, né? Elas têm um caminho bem próximo, né? Justamente por ver a injustiça, por ver o que não está bem na vida, no mundo à nossa volta, de alguma forma a gente mergulha nesse sofrimento, nesta miséria do outro, ou humana, que está à nossa volta. Porque a própria a gente sente. Eu digo, não que a nossa não seja importante, mas essa a gente sente e ninguém precisa nos ensinar sobre ela. Mas a do outro é que às vezes nos falha, né? Perceber a do outro é que nos falha. Então, nesse sentido, essa próxima bem-aventurança tem a ver com isso, né? Como eu, de alguma forma, desenvolvo a percepção de que o sofrimento alheio, de que a dor do outro, de que o problema que o outro está vivendo, de alguma forma, ele passa a ser algo também real para mim. Felizes os clementes, misericordiosos, compassivos. Claro, e aí o que se dá como conclusão, como herança, né? Porque serão tratados com misericórdia. Eu até na minha tradução inventei um verbo, serão misericordiados. Se o verbo misericordiar existisse, seria bem colocado aí. Porque o grego tem essa qualidade que ele, várias palavras aqui no Sermão da Montanha e em outros textos, eles são verbos. E em português, misericórdia aparece apenas como um substantivo, né? Então, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ou serão tratados com misericórdia, ou receberão misericórdia. No caso lá do grego, é uma estrutura verbal passiva. Aquele que tem misericórdia, né, que é misericordioso, ele será misericordiado, ou seja, de forma indireta, aquilo que a gente desenvolve como qualidade na compaixão, na misericórdia, na clemência em relação ao outro, isso de alguma forma reverte para nós. E aqui a gente tem um gesto etérico muito interessante, é o gesto do fluir da vida, é o gesto das plantas, é o gesto, né, aquilo que flui e volta, vai e volta, é o ciclo das forças vitais, né? Sempre fala assim, a água, né, é a grande imagem na natureza do etérico, né? A água é uma substância inorgânica, mas ela é a portadora da vida, né? E a água, a natureza é isso, está no fundo da terra, sobe pelas raízes, né? Vai até as folhas, evapora, forma as nuvens, cai as gotinhas na terra, enche outra vez os rios, embebe a terra, se aprofunda e o ciclo continua. A água estancada, ela não gera vida, ela até ao contrário, muitas coisas morrem, as plantas até não conseguem, né, sobreviver. Aquela água sem gosto, salobra, aquela água estancada, ela perde a vitalidade, ela perde essa qualidade de ser carreadora dos elementos vitais. A água em fluxo, em movimento, é que leva isso, né? E aqui, então, essa imagem, essa mesma água que a planta retira da terra, joga para a atmosfera, ela vai receber, ou aquela região, ou uma região mais na frente, vai receber em forma de chuva e vai penetrar a terra e vai produzir outras plantas, ou seja, isso flui constantemente. E é por esse fluxo que a vida prossegue. E aqui algo da misericórdia aparece também como um fenômeno, né? Na medida em que cada ser humano desenvolva essa qualidade e deixe ela fluir à sua volta, ao mesmo tempo ele perceberá que aquilo que vem de outros também fluirá para ele de uma forma similar, né?
Mas para isso é preciso que não dá para fazer eu sozinho, né? Seria bom que muitos façamos, que vários façamos, né? Na medida, então, em que aquilo que flui, de alguma forma, retorna. Felizes os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a tradução mais comum, ou serão misericordiados. É o meu neologismo aí em relação à palavra misericórdia transformada em verbo. Serão misericordiados. Por isso que eu falei tradução de estudo, tá bom? Próxima. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E aqui também eu coloquei na tradução aí que eu dei para vocês uma outra expressão, porque aí não chega a ser um erro, mas eu acho que puros de coração descreve um estado. E o que o texto original, de alguma forma, mostra para a gente é mais um processo. Então, eu prefiro a tradução assim, bem-aventurados como é que eu coloquei? Já não estou lembrando. Os que têm o coração, que purificaram o coração, como um processo. Não que o coração já está puro, mas felizes aqueles que purificam o coração. E aí a gente entra num processo, não é? A gente pode falar, né? Muitas vezes, eu ouvi muitas vezes também, desde criança também, a gente conhece essas expressões, né? Eu lembro de ouvir, assim, dos mais velhos, né? Puros de coração, é aquelas pessoas pobrezinhas, né? Ingênuas, às vezes com uma deficiência mental, mas são tão boas de coração. E são, sem dúvida. Aí a gente quase pode falar de um estado, né? Porque, às vezes, certos graus de demência ou de incapacidade intelectual, muitas vezes deixam aflorar em forma nata, né? Em forma natural, essa pureza do coração. Isso é um estado dado, eles não fazem muito por isso, já tem isso, e são assim a vida toda. Mas a questão, eu acho que esses puros de coração, ou purificados de coração, agora a gente tem que trazer isso para cada um de nós que não vive nesse estado, vamos dizer assim, tão ideal, né? Porque justamente o nosso coração, ao longo da vida, do amadurecimento, do intelecto, das vicissitudes, das dificuldades da vida, a gente endurece um pouco o nosso coração. E eu acho que aqui é a questão, né? Como aquilo que talvez deixou de ser tão puro, como é o coração, por exemplo, de uma criança, né? Seu sentimento, sua expressão, tão aberto, tão puro, tão ingênuo, ou desses indivíduos, né? Esses seres humanos que nascem com essas discapacidades mais anímicas, mentais, que também têm isso a vida toda. Para nós, seres humanos, que não estamos mais nessa condição, nem na infância, ou porque não temos essas limitações, né? E agradecemos a vida por isso, porque o intelecto e a vida nos permite estar numa outra condição, mas isso também leva, muitas vezes, a como eu falei, um endurecimento, um entorpecimento, né? Eu gosto muito do profeta Isaías, lá, quem quiser ler o início dos livros do profeta Isaías, uma das lamentações deles é essa, né? Vocês têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm um coração duro e não sentem. É traduzido como duro. O Isaías fala assim, tem um coração gorduroso, cheio de gordura, entorpecido. É que essa imagem não se entende muito hoje, se bem que hoje se entende, né? O coração gorduroso o cara vai ter um infarto lá, o coração está tão cheio de álcool que ele já não aguenta mais. Mas isso já é um outro tema. Mas o Isaías fala, o coração está tão coberto de gordura, entorpecido, que ele não sente mais. Então, os tradutores modernos, em geral, falam, né? Tem o coração duro e não sente mais. E eu acho que aqui é a questão, né? Como a gente agora trabalha esse coração, e aí o coração não é o órgão físico, né? Apenas é o coração etérico, o coração no sentido como órgão interno, né, da alma, vital, ele não é um órgão do astral, é um órgão etérico que, de alguma forma, pode se endurecer, pode se enrijecer, pode se criar uma capa grossa à sua volta e ficar impossibilitado de perceber o que vive aí, né? E isso a gente sabe, é a vida mesmo, é as durezas da vida, é os sofrimentos que às vezes nos fazem isso. Mas de que qualidade seria essa de, apesar das dificuldades, né? Apesar da vida, apesar de tudo, a gente não deixar esse nosso coração, pelo menos demais, né? Ficar tão duro, tão entorpecido, tão bloqueado, né? Tão blindado, essa é a palavra que eu estava buscando, blindado para o que vem de fora, né?
E uma das questões também, né? Eu gosto de conversar com as minhas filhas, são jovens, então elas trazem algumas situações da vida, né? Elas dizem, a gente fica aí, vê na mídia, vê no Instagram, vê no jornal, sei lá, vê na televisão, o tempo todo, né? E notícia, notícia, notícia. Agora, eu dei o exemplo do Afeganistão. Eu acho que se continua mais algumas semanas essas notícias tão graves, daqui a pouco a gente já não ouve mais. A gente ouve porque não muda. Infelizmente, a coisa não muda lá. É mais ou menos o mesmo. As mudanças são pontuais, mas a situação não muda tão rápido. E depois de um tempo, a gente já não ouve mais. Não é verdade? Tá bom, tá lá, deixa eles, que bom. Os organismos humanitários vão fazer alguma coisa e a nossa vida segue, né? É claro, a gente não pode parar, não consegue, né? Para cada situação difícil da vida, a gente também não vai parar e resolver. Então, a gente também vai criando essa casca dura, né? Porque aqui a grande virtude que o Cristo chama a atenção é essa, né? Como trabalhar esse nosso coração para que seja de novo, né? Para que se purifique, tire essa casca dura, essa capa de gordura ou esse enrijecimento que foi sendo criado, né, por nós mesmos, né? Ou pelo descuido nosso ao lidar com as situações da vida e como purificar isso outra vez. Purificar no sentido, eu sou puro, lindo, bom, maravilhoso. Não é isso. É um órgão que está permeável ao que vem de fora. Vamos pensar no outro órgão, o olho, né? O olho, se tivesse coberto de lágrimas, de pus, sei lá o quê, eu não consigo ver. Então, eu tenho que limpar, purificar meu olho para que eu possa ver. E aqui é a mesma imagem com o coração. É um órgão de percepção nesse sentido. E uma percepção muito mais sutil. E se ele está entorpecido, endurecido, bloqueado, blindado, eu não percebo. E ao purificá-lo, assim como eu limpei os olhos, né, lá para poder ver bem, como se eu purifico, limpo esse coração, ele se torna de novo um órgão que percebe. E aí a gente falou de ver, né? E é bem interessante que aqui a imagem que o Cristo dá como consequência, né? Ao purificar o coração, porque verão a Deus. E quase que é óbvio agora, não é verdade? Se é um órgão de percepção para a vida, para a natureza, para os seres humanos, para os grupos humanos que estão sofrendo, para o sofrimento que está à nossa volta, né? Você vê que a sequência é muito linda, né? Da injustiça, da misericórdia, os que estão sofrendo, e aqui, né? O coração que se purifica para se tornar um órgão de percepção. Isso abre, então, né? É o que às vezes a gente fala, né? O olho da alma. O olho da alma não é outra coisa senão o coração, em certo sentido, né? É um órgão de percepção, olho como órgão de percepção, né? O olho passa a ser uma espécie de imagem arquetípica de qualquer órgão de percepção, né? O olho da alma seria isso, essa possibilidade de ter um órgão que percebe algo anímico, espiritual no nosso entorno. E ao perceber o nosso entorno, também perceberá o próprio ser divino que está em tudo. Bem-aventurados os puros de coração, os que purificam o seu coração, os que estão purificando o seu coração, porque vão desenvolver esse órgão e serão capazes de ver a Deus. Como Adão lá no paraíso. Olha que interessante, a gente está trabalhando algo aqui e de alguma forma também dá para fazer um paralelo com o Gênesis, né? Deus criou o mundo, o paraíso lindo lá para Adão e Eva, os primeiros seres humanos, e se dizia, eles viam Deus de face a face. Deus passeava pelo paraíso e Adão e Eva viam, conversavam com ele. Então, esse estado já foi possível para a humanidade. De coração aberto, limpo, puro, como órgão de percepção, relacionar-se, perceber diretamente ao ser divino. Então, é esse entorpecimento que Isaías nos fala, né? Olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, coração que não sente. É esse entorpecimento desse órgão de percepção que nos impossibilita a visão, a percepção, a ter consciência de novo da realidade espiritual. E aqui o Cristo, então, traz, né, um caminho, né? Claro, ele não dá as dicas como, isso cada um tem que ir encontrando na sua vida. Próxima, então, a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
E aqui, muitas vezes, alguns Bíblias, às vezes, traduzem pacíficos, e, de novo, a mesma coisa, puros de coração. Parece um estado, né? E pacíficos também. Ah, fulano é pacífico, já é. Que bom que seja assim, né? Mas eu acho melhor, e até porque o texto grego fala isso, né? Eu botei na tradução que eu dei para vocês aí, bem-aventurados os fazedores. Eu fiz questão de usar o verbo fazedor. Promovedores, promotores é mais bonito. Mas eu gosto do fazedor, os que fazem a paz. Fazem algo concreto para que a paz aconteça. Essa é a palavra, tradução literal do grego. Os que fazem a paz. Felizes, bem-aventurados, os que fazem a paz. Os que constroem a paz. Os que ativamente fazem algo para que a paz aconteça. Não é necessariamente só pacífico. Eu estou pacífico, estou quietinho no meu canto lá, não faço nada, não faço confusão, não faço guerra, não brigo com ninguém, então eu sou pacífico. Isso seria uma forma um pouco passiva da questão aqui. A questão aqui é bem ativa. Felizes os que fazem, promovem, ativamente fazem algo para que a paz aconteça. E aqui a consequência, né, o que vem depois, pois serão chamados filhos de Deus. E aqui é forte, se a gente quiser agora refletir, porque quantas vezes, né, nós falamos para nós mesmos e para todos os outros, né, nós todos somos filhos de Deus. Bom, somos. Só que aqui Cristo fala, de fato, talvez filhos de Deus são aqueles que promovem a paz. E aí a coisa fica pesada, né? Cada vez que não trabalhamos verdadeiramente na construção da paz, pelo menos não merecemos o título. Nós somos dignos do título, nós estamos à altura do título filhos de Deus. Claro que no sentido profundo e verdadeiro, fomos criados por ele, então somos filhos. Mas isso também pode ser entendido como um grau a ser alcançado, uma dignidade a ser alcançada, um estado de evolução a ser alcançado, tornar-nos filhos de Deus. Esse é um tema que também perpassa todo o Novo Testamento, né? O filho do homem, o filho de Deus, é uma conquista. E aqui temos uma das principais condições, poderíamos dizer, para estar nesse estado, nessa situação, né, de verdadeiramente ser reconhecidos, chamados como filhos de Deus, na medida em que promovemos a paz, fazemos algo de fato concreto pela paz. Né? Eu não pensei em mencionar exemplos em alguns outros casos, talvez naquele momento que foi falando, pode ser que para muitos de vocês foram surgindo imagens de pessoas, mas nesse aqui em especial, eu gostaria de trazer uma imagem que é bem conhecida de muitos, né, de conhecimento geral, amplo, né, que é esse personagem, né, que teve uma participação fundamental, central na independência da Índia, né, que é Mahatma Gandhi. Né? Que é alguém que, né, pela sua não violência, né, e não era uma coisa passiva, era uma atitude ativa de sempre construir algo a partir da não violência, ou seja, a partir da paz. Ele não expressava dessa forma, mas no fundo era isso, de alguma maneira também, né? Porque essa não violência, né, não é pela violência, né? De novo a gente volta também no tema da mansidão, né? Não é pela agressividade, não é pelo instinto, ou pela força bruta, né? Ou pela força apenas destrutiva, instintiva ou animalesca, que pode sair muito fácil do controle. Mas é por uma atitude ativa de trabalhar sobre isso para construir uma relação, né, profícua nas relações humanas para o futuro. Então, tem algo a ver nesse sentido, né? Aqueles que promovem a paz, que fazem algo para a paz. E a paz é uma palavra grande, então conferências pela paz, e manda todos os representantes diplomáticos lá. É claro que isso tem importância, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas isso, na verdade, é uma coisa de todos os dias, né? Como é que eu, no meu trabalho, faço algo em prol da paz? Com o meu amigo, com o meu colega de trabalho, com o meu vizinho, na família, nas relações, no transporte público, né? Na fila da vacina, sei lá, todas as situações hoje que a vida nos coloca, né? Como é isso, né? Como é trabalhar-se a tal ponto para, de forma ativa, ser um promotor da paz. E essa
A exercitação, então, ao longo da vida, nos vai, aos poucos, colocando na situação de verdadeiramente, de dignamente, poder ser chamados filhos de Deus. Não apenas ver a Deus, mas ser chamados filhos de Deus. Então, a gente já está chegando realmente num clímax aí, né? E agora, a oitava das bem-aventuranças, né? Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E aqui a gente volta, como já tínhamos visto na quarta bem-aventurança, agora de novo ao tema da justiça. Só que lá era fome e sede de justiça. E aqui não é apenas fome e sede de justiça, mas sofrer, né? Porque por lutar pela justiça, por fazer algo em prol da justiça, o ser humano pode começar a ser agora perseguido, sofrer perseguição, sofrer. E podemos entender perseguição em muitos âmbitos, de muitas formas, né? Pode ser uma perseguição explícita, né? A gente vê isso em situações na vida, no mundo. Pode ser um pouco mais sutil, né? Pode ser uma recusa, pode ser uma incompreensão, pode ser uma calúnia, o que for, né? Quando alguém levanta uma bandeira e agora não apenas sente a fome e a sede pelo que é injusto, né, pela justiça, porque vê injustiça no mundo, mas ativamente quer fazer algo nessa direção e pode sofrer consequências, adversidades, forças contrárias querem impedir algo nesse sentido. Então, aqui a gente vê que tem um paralelo com aquela anterior, só que agora de uma forma muito mais ativa, né? Lá a gente diria, eu percebo, eu sinto a fome e a sede, algo está injusto na vida e eu sinto isso como algo muito forte em mim. E aqui já é mais que isso, falamos de promotores da paz, né? Eu quero promover, eu quero realizar algo, talvez de uma forma mais justa na vida, e encontro impedimentos, barreiras, perseguições. A palavra que ele usa é perseguições, mas oposições, poderíamos falar, de uma forma até mais neutra. Ele é bem mais veemente, né? Porque essa oposição pode chegar, inclusive, a tentar impedir o que eu quero realizar. Então, não deixa de ser uma perseguição nesse sentido, né? Uma tentativa de limitação de a gente poder realizar aquilo que a gente considera justo e correto, tá? E aí ele termina falando porque deles é o reino dos céus. E é interessante, e tá, então, para finalizar essa nossa considerações, eu queria trazer aqui uma pequeno resumo que eu fiz numa tabela. E, gente, me perdoe, porque toda tabela, todo esquema é sempre pobre, né? É sempre intelectualmente um esqueleto de algo, né? Mas eu só coloco aqui porque eu achei interessante um paralelo. Vou dizer como é que eu montei a tabela. Na segunda coluna em vermelho são as 4 primeiras bem-aventuranças, né? Felizes os pobres, né? Que eu chamei pedintes, necessitados do Espírito, os que suportam sofrimento, os mansos, os famintos e sedentos de justiça. A coluna terceira, que aparece em azul, é a sequência, só que agora eu ordenei ela de outra maneira. Então, os misericordiosos é a quinta, né? Os puros, purificados de coração, a sexta, fazedores, promotores da paz, a sétima, e perseguidos por causa da justiça, é a oitava. E eu coloquei agora em colunas separadas, lá de fora, né? Aquilo que vem como consequência. Então, felizes os mansos aqui, porque herdarão a terra. Os que pobres no espírito, pedintes no espírito, reino dos céus. E assim vai. E aqui à direita a mesma coisa. Felizes os misericordiosos, alcançarão misericórdia, puros de coração, verão a Deus, tá? Deu para entender a estrutura, né? Nas 2 colunas centrais aparecem as 4 primeiras em vermelho, as 4 últimas em azul, são as bem-aventuranças, e a direita e a esquerda de cada uma delas é aquilo que vem como consequência. Pois deles será o herdarão, etc, etc. E eu coloquei aqui porque visualmente a gente consegue ver, né, que tanto na primeira, felizes os que pedem no Espírito, né, os pobres no Espírito, a recompensa, vamos dizer assim, é o reino dos céus, também na última finaliza com isso. E eu sinto que aqui há um caminho bem interessante, né, que ele começa dizendo, né, ao pedir no Espírito, né, aquele que é pobre, que sabe da sua necessidade e precisa algo para avançar no seu caminho espiritual, ele quer chegar no reino dos céus. Mas para isso tem um longo caminho.
que vai se culminar aqui no final, de novo. E nesse caminho ele vai recebendo etapas intermediárias, né? Consolo, herdar responsabilidade sobre a terra, saciado em parte pela sua sede de justiça, né? Alcançará o fluir da misericórdia, terá a capacidade de desenvolver um órgão para perceber a Deus, se tornará, de fato, um filho de Deus, e aí, então, lhe será dado o reino dos céus. É bem interessante que aparece no início como uma promessa, vamos dizer assim, porque essa é a meta daquele que pede no Espírito, é chegar ao reino dos céus, e no final, esse reino dos céus lhe é dado, então, né, na medida em que ele passa por essa etapa de 8 passos aí. Existe uma nona bem-aventurança, que agora ela é diferente das demais, porque todas essas 8 foram mencionadas dessa forma. Felizes aqueles, bem-aventurados os que. É dito em forma genérica, porque deles é. E essa última, ela começa assim. Felizes, então, sois vós. E aí se dirige diretamente a cada um de nós, né? Feliz é você, tu, cada um de nós. Felizes sois vós. Quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Essa bem-aventurança é diferente. Ele nem dá um atributo, né? Não é feliz por isso ou por aquilo. Feliz são cada um de vós, cada ser humano, cada cristão, né? Porque esse é o tema agora. Agora, cristão no sentido amplo, gente. Cristão não é carteirinha ou título de pertencer a essa ou aquela igreja, né? Mas nesse sentido, né? Por ser perseguido, injuriado, caluniado, né? Aguentar algum tipo de situação, até de injustiça, por causa do meu nome. Então, essa última bem-aventurança, num certo sentido, ela é diferente das demais, não só na estrutura, porque todas as outras, como vocês viram, né, elas, de alguma forma, para mim, se ancoram também em uma promessa desde o paraíso, né? Verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, herdarão a terra. São promessas que, de alguma forma, desde o paraíso, já foi dada para Adão e para toda a humanidade. Mas a humanidade que, de alguma forma, se afastou disso. E agora ela pode recobrar isso com esse exercício aí das bem-aventuranças. Então, nessas 8 primeiras frases, Cristo mostra esta dimensão das bem-aventuranças, como retomar, readquirir essas promessas, essa situação que a humanidade viveu na imagem da Bíblia, no paraíso. E a figura que aparece, então, é o Deus Pai, né? Verão a Deus, filhos de Deus. Nessa última, nessa nona, então, bem-aventurança, que tem uma estrutura diferente, quando o Cristo fala, felizes sois vós. Quem é vós? Aqueles discípulos que estavam ali à volta dele. Aquela multidão que veio ouvir o que ele estava falando. Então, agora ele fala bem direto, felizes são cada um de vocês. Você que está aí me ouvindo, na minha frente, sentado, ouvindo, né? Lá no Sermão da Montanha, mas hoje também. Mas na medida em que, por causa do meu nome. Então, ao ouvir a mensagem do Cristo, o Evangelho, ao ouvir tudo isso, isso faz sentido na nossa vida. E defender isso, e levar isso, e tentar viver isso, e tentar transformar isso como algo na própria vida, não é fácil. Vai encontrar dificuldades. E a grande bem-aventurança é essa. Né? É, de alguma forma, né, se a gente... Né, eu tinha um colega, ele já é falecido, um pastor da comunidade cristã, e quando alguém se aproximava lá da comunidade, né, era na Alemanha, onde eu fiz o meu estágio, lá na cidade de Tübingen, e queria se tornar membro, e estava, sabe, quando a pessoa chega, conhece, nossa, que lindo, e a antroposofia é maravilhosa, e a comunidade cristã traz uma coisa linda, e tudo é lindo, maravilhoso. Mas ele diz assim, olha, o cristianismo não é fácil. O cristianismo é incômodo. Se você acha que o cristianismo é fácil e simples e agradável, você está errado. Se você não acha, só quando depois você achar que é incômodo, você volta aqui e conversa comigo, que eu vou aceitar você como membro. Eu nunca fiz isso com os membros, mas eu acho que ele tinha razão, sabe? A gente, às vezes, tenta mostrar que o caminho é lindo, rosa, o caminho é duro, gente. O cristianismo é sempre incômodo. E se o cristianismo se aburguesou, me perdoem o que eu vou dizer agora, mas eu sinto assim também, se aparentemente o cristianismo se aburguesou, então ele deixou de ser cristianismo. É uma acomodação para qualquer outra coisa. É um clube, é uma ONG legal, e vamos jogar xadrez, e vamos fazer tricô, nada, não que jogar xadrez ou fazer tricô seja coisa ruim, mas o cristianismo é incômodo. A mensagem dele
É uma mensagem de transformação individual e social, sempre. E vai encontrar oposição em nós mesmos e na vida. E é isso que ele fala aqui. Felizes sois vós na medida em que, em meu nome, ou seja, tentando entender, viver, colocar em prática essa mensagem, a gente vai encontrar dificuldades internas e externas. E se ainda assim continuarmos querendo nesse caminho, então algo disso vai passar. E aí eu percebo, então, eu diria que essa oitava bem-aventurança, de alguma forma, ela não se opõe às outras, né? Mas como que as outras ele faz uma espécie de rememoração, né? De relembrar, de rememorar para aqueles que estavam ali na sua frente, algo que já era uma promessa religiosa desde o paraíso. Só que agora ele ancora isso nessa nona, na sua própria mensagem. Para isso ele veio, para lembrar o ser humano essa sua mensagem, que somos filhos de Deus, que vamos herdar a terra para cuidar bem dela, né? Que somos os que têm que aprender a ver de novo o Espírito, lutar com as injustiças e todo o resto. Então, a mensagem dele, de alguma forma, também nos ajuda a isso. E isso é a grande bem-aventurança, que é a nona frase, né? Bem-aventurados sois vós, na medida em que, em meu nome, fores capazes de aguentar tudo isso, as diversidades, todas elas que ele menciona, e ainda assim querer tudo isso, né? E ele termina, então, alegrai-vos todos, porque a vossa herança, a recompensa é múltipla. Muitas vezes se fala grande, mas a palavra é muito, né? Ela é múltipla. Ou seja, isso se multiplica de alguma forma, né? Como eu falei também antes do etérico, né? Todo esse trabalho que o ser humano faz por si mesmo, em si mesmo, né? Essa transformação dessas forças, isso de alguma forma, né, tem essa qualidade também, né, como uma planta, né, uma espiga lá de trigo, de milho, né, que de um grão produz 30, 60, 100, como diz o Evangelho. Isso se multiplica, tá? Isso tem essa capacidade reprodutiva, são forças etéricas reprodutivas, são forças agora reprodutivas na profundidade da essência do ser humano. Então, o trabalhar sobre isso é também multiplicar isso como forças, né? Ele fala no reino dos céus, né? Mas o reino dos céus é também, de alguma forma, a nossa realidade, não material, mas é trazer essa qualidade espiritual para a vida de todos os dias. É transformar isso em algo abundante para a vida. Felizes vós, alegrai-vos, exultai, porque a vossa recompensa, como está dito lá, como herança, eu diria como transformação, é algo, então, multiplicador para a vida. E aí, vocês podem perceber, né, como, então, como eu já tinha falado antes, mas eu acho que agora fica mais evidente, né, como nessas 9 frases do Sermão da Montanha, as 8 primeiras e essa última, a gente tem uma espécie de suprassumo, né, quinta essência condensada da mensagem do próprio Cristo, porque ele falou, né, em meu nome significa em tudo que ele trouxe, que vai sendo descrito ao longo dos evangelhos, mas de alguma forma aqui ele já dá esse caminho, essa orientação. Bem-aventurados, né? Felizes aqueles que incorporam, transformam, trabalham e perseveram e insistem nisso. Bom, gente, de alguma maneira, esse tema também daria muitos outros desdobramentos. Era uma intenção passar por cada uma delas, como eu tentei aqui com vocês, e pela questão da hora também, eu não quero avançar muito, mas gostaria de deixar assim a uns minutinhos que seja agora para alguma colocação, alguma pergunta, alguma contribuição dos que estão conosco aqui, nos ouvindo. Quem quiser perguntar é só abrir o microfone e poder fazer perguntas. Se a gente tiver que tem muitos, coloca o nome ali no chat e aí eu vou falando pela ordem quem se inscrever no chat, a gente vai chamando. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, só abrir o microfone. Ou se quiser algum comentário também.
Temos aqui no chat, muito grato, Renato, boas reflexões para a vida toda, só agradecer. Obrigado aos que trouxeram e nos ouviram. Mais um agradecimento, que foi muito boa as suas colocações e bastante forte. Só agradecer e praticar. Isso é importante, né? Porque, de novo, né, a ideia principal é essa, né? Ser um empurrãozinho, ser um estímulo, né? Para a gente sempre nunca parar, né? Nesse nosso trabalho de aprimoramento individual, de conscientização da vida e da situação. E que seja uma contribuição nesses tempos tão conturbados, né? Da pandemia, da vida no nosso país e no mundo, né? Eu acho que são situações aí que se cada um na sua medida, no seu âmbito de vida, né, trabalhar um pouquinho disso, eu acho que já está colocando uma semente boa, sabe, nesse nosso conturbado momento histórico que a humanidade tem passado agora. Eu acho que também é algo que eu tinha como intenção trazer isso. Não seriam perguntas, seriam comentários. Espera um pouco, estou vendo aqui. Bom, bem-aventurado, senhor Renato, por nos trazer esse rico alimento anímico. Não seriam perguntas, seria um comentário. Excelente, me fez refletir. As palavras deram sentido agora. Que bom ser tão verdadeiro quando diz que o cristianismo traz o desconforto. Também muita gratidão. Foi muito vivo e me moveu muito. Você me inspira a ser uma pessoa melhor. Só quero agradecer por essa palavra. Na verdade, desculpe, eu não inspiro, não. Quem inspira é o próprio texto. Eu só me deixo inspirar por ele e estou inspirando vocês. Então, nesse sentido, não sou eu. Temos que dar crédito a quem tem. Bom, com isso, acho que, não sei se tem mais perguntas ou não, eu vou, então, encerrar essa palestra. Em primeiro lugar, gostaria novamente de agradecer à Sociedade Antroposófica por ceder o link do Zoom para que essa palestra pudesse realizar. Mais uma vez, agradecer ao Renato por essa linda reflexão, né, e fazer a gente pensar em praticar, né? Eu acho que alguém colocou da prática, né? A gente precisa realmente praticar, tem muito aprendizado aqui que a gente precisa colocar, ou eu, pelo menos, praticar mais no dia a dia. E relembrar a todos que teremos mais uma palestra com o Renato no final de setembro, teremos mais uma, e será a última palestra do Renato, se já puder me antecipar aqui, eu não sei se vários de vocês já sabem. Pode antecipar, Renato? Pode sim, Uvi, pode comentar. O Renato está se movendo, né? Ele está se mudando para a Europa, ele vai para Berlim, né, Renato? Assumir uma comunidade lá em Berlim, junto a um hospital que tem lá, né? E, então, ele vai exercer pela comunidade, mas está junto também praticando ali no hospital. Então, para nós depois, de claro, a gente vai agradecer ele, mas acho que é uma gratidão de ver ele, né, movimentando. Então, só deixar avisado todos aqui que teremos mais um presente do Renato no mês de setembro, e depois disso o pastor Carlos Maranhão vai estar com a gente, e a gente vai dar sequência com as palestras com o sacerdote Carlos Maranhão. E com isso, Beto, em todas as palestras do Renato, a gente tem aí no YouTube, o Beto colocou no chat aí para vocês o link, né? Então, a gente gravou, as palestras foram feitas, então quem quiser, inclusive a primeira parte disso aqui, o Beto já colocou o link aqui no chat, mas também tem no YouTube da Comunidade Cristã de Campinas, vocês podem encontrar o link das outras palestras que foram realizadas este ano. Com isso, Renato, não sei se quer colocar mais alguma coisa. Não, eu vi que acho que foi a Elizabeth, né? A Beth colocou aqui, assim, só talvez uma explicação, né, Uvi? Assim, eu finalizo em setembro a minha responsabilidade assim mais direta e imediata no trabalho junto com vocês em Campinas, né? E isso eu passo a tarefa, como o Uvi já comentou, para o colega que é o Carlos.
Se no futuro eu vou conseguir fazer alguma coisa assim, ainda mais agora com esse meio virtual, isso está em aberto. Eu digo da minha parte, até gostaria muito. Só de qualquer forma, eu queria, como a gente tinha planejado uma palestra por mês, e para que isso tivesse continuidade, pelo menos até o fim do ano e talvez início do próximo, então essa transição vai ser feita da minha parte, então, para o colega Carlos, e eu acho que isso vai continuar de uma forma boa também, como foi até agora. Fica aqui, Beth, então, que você falou como um convite, que eu também já desde já coloco que até gostaria. As dificuldades vão ser de horário, por fusos horários, e também de agenda, mas nada impede, né, ainda mais com a internet, no mundo moderno, que talvez no futuro, quem sabe, eu possa continuar contribuindo com você. Mas aí como convidado, né? Agora eu estava fazendo como o pastor, assim, que conduz e trabalha junto com vocês em Campinas, com essa responsabilidade centrada em mim, e essa responsabilidade eu passo, então, para o colega. Mas, por que não? Como convidado no futuro, talvez para o ano que vem, porque eu vou precisar de uns meses também para chegar lá, entrar no novo trabalho, nas novas atividades, na nova responsabilidade de assumir essa comunidade em Berlim. Então, eu não posso prometer já nada muito concreto. Mas o desejo de poder fazer algo fica aqui em aberto, certo? Mas já falei, a dificuldade dos fusos horários. Você tem que imaginar que agora eu estou fazendo aqui 8 da noite, isso na Alemanha, 8, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, isso é 1 da manhã. Então, talvez os fusos horários precisam ser diferentes para a gente poder conciliar algo nesse sentido. Mas tudo isso, gente, é possível ajustar, na verdade. Se tem boa vontade de vocês e nós, da minha parte, então a gente vai conseguir encontrar algo. Mas agradeço, então, e a gente pode talvez fazer uma despedida mais formal, talvez, na próxima vez, que vai ser em setembro, né? E a gente vai anunciar o tema. Eu também falei com o Beto, eu não tenho um tema, eu até aceito sugestões. Se alguém depois quiser escrever aí para o Beto ou para algum de você do grupo ou diretamente para mim, eu vou ver. Eu estou querendo inspirações aí para um próximo tema e a gente pode ver o que a gente faz como finalização da minha parte, pelo menos, nesse grupo. Certo? Muito obrigado. Queria antecipar para não pegar todo mundo de surpresa em setembro, né? Então, por isso que foi bom. Achei por bem a gente já avisar aqui. E, claro, nós somos brasileiros, Renato, a gente vai dar um jeitinho de funcionar o ano que vem. Tá certo. Não, mas eu achei importante também você falar assim, que a ideia das palestras mensais vai continuar. Isso o Carlos já comunicou com você, conosco aqui, a gente já conversou em particular. Então, esse ciclo que foi proposto para esse ano, ele vai prosseguir. Só que depois, então, o Carlos assume. Isso a gente achou importante anunciar. Muito bem, tem mais 4 comentários, não sei se tem, eu achei agradecimento, Beto, desculpa. Não, pode falar, eu só queria encerrar depois com a música início. Isso, a gente podia finalizar com a música e as pessoas podem depois ouvir a música e já fica a despedida nossa, assim, final aqui de hoje. Pode terminar com os comentários, Ubi. Acho que é isso, então. A gente agradece a todos. Muito obrigado pela participação, por estarem aqui. Desejamos a todos um excelente fim de semana e muito obrigado novamente ao Renato por nos presentear com essa linda palestra. Boa noite. Acuérdate, Señor, de nosotros cuando llegues a tu reino. Beatos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Beatos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Beatos los que lloran, porque ellos serán consolados. Beatos los hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos serán
saciados. Beatos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Beatos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Beatos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Beatos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Beatos cuando os ultrajen y persigan, y mintiendo digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos. Renato, estão pedindo a referência da música. Você pode esclarecer o nome completo? Então, Beto, eu